Olá pessoal, então vamos continuar com o nosso trabalho do sincronismo ao estruturalismo, ou do estruturalismo ao sincronismo, né? E toda a nossa estrutura está sendo levada para a Bíblia Sagrada, como já dissemos anteriormente. Então a nossa estruturação ela é tecnicamente bíblica. Então vamos aqui, o Velho Testamento foi por Cristo abolido, está em 2 Coríntios 3, versículo 14, 2 Coríntios está na Bíblia, no Novo Testamento. As leis e os profetas duraram até João Batista, está em Lucas 16, versículo 16. Ele só serve de alegoria para o Novo Testamento, está em Gálatas 4, versículo 24, né? E Mateus 10, 27, né? Os 10 mandamentos, diz o Senhor Jesus Cristo, ele se transformou em 2 mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, né? E quem é o nosso próximo? Como já disse anteriormente, não é o nosso vizinho é nosso vizinho, o nosso irmão de sangue é nosso irmão de sangue, a nossa mãe é a nossa mãe, o nosso primo é o nosso primo, o nosso pai é o nosso pai. Tá entendendo? Então, quando o Senhor fala do próximo, ele está falando da sua antropologia, do seu conceito familiar, né? Então, como já dissemos anteriormente, o nosso próximo é quem? É o mimim, né? Que é o conceito que foi, que é o pronome oblíquo de eu e também uma outra instância, né? Que é o espírito de uma criança na abertura do seu inconsciente, né? Então esse miminho foi nos dado pelo Senhor para que nós cuidássemos dele, né? A Bíblia o chamou de órfão, né? E agora em 1 Coríntios versículo 13 nós vamos falar da caridade, do amor pelo próximo, né? Então vamos ver aqui na Bíblia, 1 Coríntios versículo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e as dos anjos, se não tivesse o amor, seria como um metal que tine ou como um sino, né? Ainda que tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios e ciência, ainda que tivesse a fé de maneira de transportar monte, se não tivesse a caridade, o amor pelo menino, nada adianta, né? Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, nada disso aproveitaria. Nada disso aproveita se você não tiver a caridade, não tiver alicerçado, né, na antropologia cultural do Senhor, né, na sua etnologia, né, dentro do teu conceito familiar, né? E com a abstenção à sexualidade fora do casamento, como já disse anteriormente, né? Diz a Bíblia que, diz o Senhor, aquele que quiser vir até após mim, né? Ou ao mim, pronome obícola de eu e também uma outra instância, como já disse anteriormente, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz ou a tua luta e venha, porque aquele que perder a sua vida, achá-la, e aquele que achar a sua vida, perderá, né? Então nós vamos aqui em Mateus 23, 23, onde os falsos evangélicos, aí, os sofismadores de todo o mundo no Brasil e no mundo inteiro, os pastores evangélicos, eles vêm aqui, ó, na Bíblia em Malaquias 3, versículo 10, levai todos os dias na casa do tesouro para que haja mantimento em minha casa e provai-me nisso. Então, como o Velho Testamento foi por Cristo abolido, nós é que passamos a ser a casa do Senhor, o templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios versículo 6, vós sois o templo do Espírito Santo. É nós é que somos essa casa agora. Não é a parede que existia antigamente no Velho Testamento, né? Em Mateus 23, 23, diz o Senhor Jesus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimai a hortelã, o endro, o cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia pelo mimim, né? Pela sua antropologia social, e a fé, o juízo e a misericórdia e a fé. Fazeis, pois, essas coisas e não omitir aquelas. Ele está falando para você não dar o dízimo, porque quando você dá um dízimo, dá um dinheiro para um pastor evangélico, você está dando um dízimo de hipócrita. Você está sendo hipócrita, você está achando que você pode comprar
as coisas do Senhor Jesus Cristo, entendeu? Então o preço da nossa salvação já foi pago por Ele, agora basta que você obedeça e ande no caminho dele, tá entendendo? Então nós não podemos mais errar com o Senhor continente, pertinente a estas coisas, né? Nós devemos ouvir a sua voz, a voz da ontologia, a voz do mimim, né? Com a abstenção total à sexualidade fora do casamento, né? Entendeu? Ninguém pode fazer isso fora do casamento, né? Então, se você fizer isso, você já vai começar mesmo a integrar-se na família do Senhor. É só isso que Deus pede de ti, né? Isso é o dízimo, é a oferta, é o sacrifício, é o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, entendeu? O corpo é os filhos que são gerados pela vida, o sangue são os dados do Espírito Santo que são integrados nessas crianças, nessa família, né? Como diz no livro de Provérbios, contigo, Senhor, eu entrei por meio de uma tropa, né? Você estará no meio de um monte de gente, né? Tá entendendo como é que é as coisas, como é que é as coisas do Senhor, como é que funciona, né? Então, medita bem e não seja mais enganado, não é verdade? Né? Para quê que nós vamos ser enganados pelo Lucifer ou por pastores evangélicos que dão nosso dinheiro para uns corruptos desse aí? Se você tem necessidade de dar o seu dinheiro para alguém, procure uma instituição aí governamental ou um hospital do câncer, das clínicas, né? Se você tem a necessidade de fazer uma doação, faça uma doação para eles. E aí quando o inimigo vier para te destruir, o Senhor não, ele me ajuda, ele faz uma doação ali pro... Mas isso não compra a sua salvação, como eu acabei de ler para você em 1 Coríntios, né? Mas pelo menos você está fazendo uma boa obra, não está sendo hipócrita, né? Porque o Senhor, ele detesta o hipócrita, a hipocrisia, a pessoa fazer as coisas como se não entendesse, né? Ele vivia falando com os fariseus hipócritas, que por fora realmente são formosos, mas por dentro está cheio de toda a imundícia, rapina e ossos de mortos, sua sepultura caiada, né? Realmente por fora vocês são formosos, mas por dentro vocês estão transcendendo ossos de mortos, um monte de porcaria, né? Não é verdade? Disso falaremos daqui a pouco, hein? Daqui a pouco nós falaremos dessas coisas. Fique ligado. Tchau, tchau.